Bem-vindos ao webcast Fundos Europeus Portugal 2030, Plano para 2025 e quais é que são as principais oportunidades que devem de capitalizar. Antes de mais, apresentar-me. O meu nome é Mafalda Rebelo, sou consultora sénior aqui na EFI Group. E antes de avançarmos para a apresentação dos meus convidados e daquilo que será a nossa conversa na sessão de hoje, começar aqui com um pequeno contexto. Como vocês sabem, o Portugal 2030 põe em prática aquilo que é o acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia para a aplicação de mais de 24 mil milhões de fundos europeus em projetos que, de certa forma, ambicionem aqui alavancar a economia portuguesa até 2027. De acordo com aquilo que foi recentemente anunciado, no início deste ano, em 2025 está prevista a publicação de mais de 280 avisos a concurso, mobilizando assim mais de 3 mil milhões de euros de fundos a concurso também. Passando aqui um bocadinho a redundância. O plano anual de avisos tem, de certa forma, e tem vindo a ser alvo de atualizações a cada 4 meses, sendo que em cada uma dessas revisões é apresentada uma versão atualizada para aquilo que será o plano para os 12 meses subsequentes, com maior detalhe de informação para aquilo que é o quadrimestre que estamos a falar naquele momento em que é atualizado o plano. E, portanto, resta-me apenas dizer-vos que perspectivam-se excelentes oportunidades para o ano 2025, para as empresas e não só, já vamos falar um bocadinho sobre isso, e esta sessão informativa acaba por ter como objetivo principal isso mesmo, esclarecer as principais dúvidas e informar-vos a todos sobre as principais oportunidades para este ano. A esta conversa junto a Daniela Branco, Business Innovation and Ecosystem Manager da EFI Group Portugal, e o Tiago Jardim, consultor sénior e coordenador da equipa de incentivos financeiros da EFI Group Portugal também. Olá a ambos. Olá, bom dia. Bom dia, Mafalda. Bom dia e obrigada novamente pela vossa presença e que, portanto, durante esta sessão faço e deixo aqui a ressalva também de que podem ir colocando as vossas questões ou dúvidas no chat, que com a maior rapidez possível a nossa equipa técnica depois da sessão irá responder a todas as dúvidas que vocês forem colocando. Antes de começarmos a sessão, que sei que é aqui o principal objetivo, aproveito ainda também para dar nota que a EFI Group é a entidade parceira da terceira edição do Prémio Nacional de Inovação, cujas candidaturas abrem no próximo dia 6 de fevereiro. E agora sim, começávamos aqui a sessão e começo a sessão por questionar-te, Tiago, e se me permites, vou-te tratar por tu. Em primeiro lugar, o que é este Plano Anual de Avisos e porquê é que é tão importante falarmos dele? Isso mesmo, portanto, o Portugal 2030, como introduziste bem há pouco, é uma iniciativa estratégica que visa impulsionar o desenvolvimento económico e social de Portugal através da aplicação de fundos comunitários. Portanto, com base no plano de avisos para 2025, portanto, vamos fingir aqui a nossa conversa ao ano de 25, nós temos aqui mais de 3 mil milhões de euros previstos em dotação orçamental. Estamos a falar de 282 avisos em concurso e, se quisermos ser mais precisos, na verdade conseguimos ver que é o primeiro semestre que possui a maior quantidade de avisos. 134 avisos entre janeiro e abril, 112 entre maio e agosto e 36 entre setembro e dezembro. Ora, na verdade, estes 282 avisos, vai haver sempre avisos que são elegíveis tanto para o setor privado como para o setor público, portanto estamos a falar tanto de empresas como entidades não empresariais, sendo que para o setor privado temos 153 avisos disponíveis e para o setor público, embora com algum caráter mais específico e alguns mediante convite, estamos a falar de à volta de 224, sensivelmente, concursos. Importa também salientar que destes 282 avisos, muito número, não é? A verdade é essa. Nós temos as principais modalidades como a forma individual, portanto, o beneficiário concorrendo a título individual, com 210 avisos, ou então com a possibilidade de escolha entre o individual ou em copromoção. Sendo que, no total, estas duas modalidades acabam por fazer mais de 88% dos avisos previstos para 2025. Também é importante ressalvar que todas as regiões de Portugal continental e ilhas possuem avisos disponíveis, sendo que se fôssemos a avaliar pela quantidade de avisos disponíveis, portanto, pelo número, não pela dotação orçamental em si, estamos a falar que a região norte, Alentejo, Algarve e Ilhas são claramente os mais representativos. Ora, isto de grosso modo aquilo que é o plano de avisos do Portugal 2030, sendo que todos estes avisos estão sempre de encontro àquilo que são os grandes objetivos macro: promover a inovação e competitividade das empresas portuguesas, apoiar a transição digital
e a sustentabilidade ambiental e reduzir a disparidade tanto regional como social. A verdade é que se formos a ver a dotação orçamental e a quantidade de avisos previstos para 2025, e até ecoando palavras de organismos como, por exemplo, temos ouvido a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a grande meta do Portugal 2030 é bem mais exigente para 2025 e claramente nota-se que, em contrapartida, por exemplo, com 2024, há um grande foco este ano em abrir concursos. Portanto, o grande foco é abrir concursos e depois, naturalmente, a execução vai seguir. Portanto, posto isto, estamos numa altura de extrema relevância tanto para as empresas como entidades não empresariais, seja pela oportunidade do financiamento em si, desde que sejam projetos alinhados precisamente com as prioridades do Portugal 2030, a possibilidade de aumentar a sua competitividade e a presença nos mercados internacionais e, claro, haver um incentivo à adoção de práticas sustentáveis e inovadoras. Portanto, assim de uma forma muito simples, são estas 3 grandes mais-valias de concorrer ao Portugal 2030. E efetivamente o plano parece-me bastante abrangente. Portanto, como tu disseste, muitos avisos que já abriram e que ainda vão abrir. E portanto, Daniela, perguntava-te, mas estes avisos que vão abrir apenas apresentam oportunidades para aquilo que são as organizações não empresariais? E se não for o caso, porque eu duvido que não seja, perguntava-te ainda mais o que é que, na tua opinião, o que é que se destaca para 2025 destas entidades de outros setores? Muito bem, bom dia Mafalda, novamente, bom dia Tiago, bom dia a todos. Não, o plano não é exclusivo para entidades empresariais, como muitas vezes se associa. O plano é, como disse o Tiago, acima de tudo um documento estratégico que reflete aquilo que são as prioridades nacionais de investimento e, portanto, abrange, como disseste Mafalda, precisamente um conjunto diversificado de entidades. Estamos a falar de empresas privadas, mas também empresas públicas, instituições de ensino superior, entidades da administração central, regional e local do Estado, o próprio setor empresarial do Estado, centros de investigação, associações e por aí fora. E, portanto, esta questão que levantas é uma excelente questão. De facto, um dos desafios que muitas organizações enfrentam quando estão a olhar para este plano é a sua dimensão. O Tiago já fez aqui já deu esta perspectiva da forma como se agrupam todas estas centenas de avisos e de facto pode parecer um processo muito complexo identificar onde é que uma empresa, uma associação, uma instituição de ensino superior ou qualquer outra organização se pode enquadrar, mas a realidade é que quando nós compreendemos e entendemos a estrutura que está subjacente a este plano de avisos e quando compreendemos como navegar neste plano, a informação em si torna-se muito, muito mais acessível. E aqui a primeira coisa que nós temos de perceber é que o Portugal 2030 não é um único programa. O Tiago falou disso, é um conjunto de programas que respondem efetivamente a diferentes desafios, têm diferentes âmbitos de aplicação. Temos, por um lado, os programas regionais que o Tiago falou, que estão alinhados com as prioridades de cada região e, portanto, cada região gera a sua dotação orçamental. Na prática são dotações que estão organizadas por NUTS 2, temos o Norte 2030, o Centro 2030, Lisboa 2030 e por aí fora, incluindo os programas das regiões autónomas, e diria que é nestes que uma organização que prevê desenvolver um projeto com um impacto local, independentemente do alcance que possa vir a ter em termos de resultados, deve começar efetivamente por olhar no fundo, para o programa que está na sua ou nas suas regiões. E depois, por outro lado, temos programas temáticos que não são limitados a uma região específica, podem abrir concursos para múltiplas regiões, mas que, acima de tudo, focam áreas transversais do país. Estamos a falar, por exemplo, do Compete 2030, que é provavelmente aquele que maior visibilidade tem, que é o Programa de Inovação e Transição Digital, e é onde se encontram grande parte dos avisos destinados maioritariamente a empresas, mas depois também temos o programa temático Pessoas 2030, por exemplo, que é o programa ligado à demografia, às qualificações e à inclusão, portanto, na prática, foca-se precisamente nestes temas da formação, da qualificação de pessoas, de empregos, da inclusão social, enfim, de uma forma transversal, foca-se nas questões demográficas de prioridades do país. Temos o Sustentável 2030, que é outro programa temático
com um foco mais em projetos de transição ecológica, de eficiência energética. Temos o Mar 2030, por exemplo, que é exclusivo para a economia azul e para setores ligados ao mar. Enfim, a lógica destes programas temáticos é sempre de organizar pacotes orçamentais em torno deste tipo de prioridades. Depois, se entendermos se um projeto ou uma organização se encaixa melhor num programa regional ou num programa temático, eu diria que o segundo passo é perceber, o Tiago já falou disso, que nem todos os avisos são lançados da mesma forma. Nós temos avisos por convite, e esses sim são dirigidos a entidades específicas, previamente identificadas e nomeadas, e que na prática servem para quê? Portanto, elas são as únicas entidades beneficiárias, portanto têm um projeto individual e servem na prática para anunciar o momento em que devem formalizar a sua candidatura para projetos que à partida até já foram sinalizados junto das suas tutelas. E depois temos avisos por concurso, num processo tipicamente competitivo, onde qualquer entidade que seja elegível dentro daquilo que são os critérios de admissibilidade se pode candidatar. Diria que são estes que naturalmente são mais acedidos pela grande generalidade de organizações que lhes permite disputar do financiamento anunciado. Só para terminar, sabendo quais os programas, os tipos de aviso, eu também tenho que tentar perceber se um aviso em particular se aplica à minha organização e ao projeto de investimento que eu tenho definido. E para isso existem fichas de resumo que estão disponibilizadas, são públicas, que dão alguns detalhes do pretendido em cada aviso e onde identificam efetivamente que beneficiários é que são elegíveis. Alguns deles, ou algumas dessas fichas, até anunciam quais são os destinatários finais, que, não confundindo com os beneficiários, que são aqueles que recebem incentivo, os destinatários são aqueles que não recebem apoio direto, mas são os principais visados pelos projetos que vão ser implementados. E depois também é importante perceber, Tiago também já deu essa nota, como é que uma candidatura deve ser apresentada. E aqui o plano de avisos já nos permite ter esta visão e perceber se os avisos, se eles estão à espera que os avisos que as candidaturas sejam apresentadas a título individual, onde apenas uma entidade submete e implementa o projeto e recebe um incentivo, ou se estamos a falar em projetos em copromoção ou parceria, ou projetos conjuntos, que exige que diferentes entidades se coordenem, concertem aquilo que são as suas prioridades de investimento e as suas missões, naturalmente, e submetam uma candidatura conjunta e, portanto, aquilo que eu identifico à partida como um aviso para uma empresa pode efetivamente representar uma oportunidade também para mim, que sou uma associação, que sou uma instituição do ensino superior, no âmbito desta modalidade dos projetos em copromoção. Portanto, o plano de avisos depois dá-nos as datas previstas de abertura e de fecho, naturalmente, mas só para deixar também a nota que podem até ser publicados avisos que não estavam aqui previstos e que vão sendo geridos e lançados à medida daquilo que são as prioridades mais prementes do país. Portanto, resumindo, o plano tem de facto uma panóplia de oportunidades para empresas, mas também para entidades de outras áreas de atividade. Portanto, é importante compreendermos como navegar neste plano, mas para não me alongar muito mais, falarei mais delas em detalhe daqui a pouco. Obrigada, Daniela. E se me permites fazer aqui uma pequena provocação, porque efetivamente trouxeste essa questão das fichas, resumo, deixar se calhar só aqui a ressalva para quem nos está a ver e a ouvir, de que efetivamente as datas de abertura dos avisos não têm sido algo que tem sido cumprido, mas efetivamente a tua dica é fundamental. Portanto, acho que em jeito de resumo, e obrigada a ambos por este enquadramento daquilo que é o plano anual de avisos, analisem aquilo que está previsto para a abertura, analisem as fichas de resumo, porque efetivamente já pelo menos dá ou acrescenta aqui um bocadinho de maior clareza sobre tudo aquilo que ambos mencionaram, nomeadamente à tipologia e à modalidade sobre a qual o beneficiário se pode candidatar e sobre responder àquela pergunta: será que este aviso é para mim? Se for para mim, então sim, a ficha resumo é um ótimo documento para darmos aqui pontapé de saída à organização daquilo que podem vir a ser os investimentos a realizar e corresponder às necessidades que eu estou à procura. E se não for, acredito, como vocês também mencionarem e bem, o que não faltarão serão avisos para ir ao encontro daquilo que é as minhas necessidades como associação, como empresa, etc, etc. Boa, agora, e passando já aqui para a próxima questão que tenho para ambos, e afunilando, porque sei que também este é o foco de quem nos está a ouvir, e vamos focar no ano de 2025.
Portanto, Tiago, perguntava-te, quais é que, na tua opinião, são os avisos mais relevantes para as empresas, portanto, focaremos aqui nas empresas em si para o ano 2025, e como é que, de certa forma, na tua opinião também, estes podem ser estratégicos para as empresas empresariais, não é? Portanto, passando aqui um bocadinho a redundância. Sim, aqui é importante destacar, e nós já temos vindo aqui a destacar, e realmente cingindo aqui a nossa conversa ao ano de 25, porque o Portugal 2030, a verdade é que disponibiliza uma variedade infindável de avisos, tanto direcionados a diferentes setores, como com diferentes tipologias de projeto. Portanto, aqui pensando naquilo que é o Portugal 2030 no ano de 25, a verdade é que não deixa de ser sempre interessante que as empresas olhem com muito cuidado para ver que oportunidades de facto se alinham tanto com a sua estratégia, e aqui volto a frisar a palavra estratégia, como as suas efetivas necessidades. Para terem uma ideia, o Portugal 2030, no ano de 25, para as empresas, toca essencialmente em, diria eu, 5 grandes áreas prioritárias, digamos assim, em que é nestas áreas prioritárias que a empresa deve sempre refletir e perceber, ok, numa ótica de projeto de investimento, se eu quero e devo ir então de encontro a este tipo de posicionamento de acordo com o Portugal 2030 e se a minha ambição enquanto empresa toca neste sentido. Isto para quê? Para, na prática, o que é que estamos aqui a falar? Obter subvenções não reembolsáveis. Portanto, o vulgo fundo perdido, para ser mais coloquial, mas a verdade é que se a prioridade da empresa for de encontro àquilo que é a prioridade de determinado sistema de incentivos, eu já vos vou falar aqui um pouco de algumas áreas prioritárias, a verdade é que fará mesmo sentido entrar em mais ao detalhe, validando naturalmente se tipo de beneficiário, por exemplo, ou região, se é elegível em particular. Mas concretizando, portanto, o que é que nós temos aqui como áreas-chave, áreas prioritárias? A investigação e desenvolvimento, claramente, aqui com grandes incentivos, tanto à criação como à melhoria significativa, seja de processos, produtos, serviços, isto sempre com uma ótica de valor acrescentado, sendo que os avisos de investigação e desenvolvimento somados, estamos a falar aqui de uma dotação orçamental superior a 120 milhões de euros em 2025. Num segundo ponto, inovação produtiva. Portanto, tudo que sejam projetos inovadores suportados ou em novos processos que contribuam para a melhoria das capacidades produtivas ou então para o desenvolvimento de soluções inovadoras, elas também muitas vezes digitais e sustentáveis, mas que também contribuam para o aumento da criação de postos de trabalho. Portanto, que contribuam para o aumento líquido de postos de trabalho. Esta inovação produtiva, que está revestida em vários avisos, também tem uma dotação orçamental expressiva, sendo a maior das áreas prioritárias que aqui vou falar, com 425 milhões de euros. Portanto, acaba por ser uma oportunidade também muito interessante para a parte produtiva. Numa ótica mais de digitalização, modernização, capacitação e reforço de competências das empresas e dos seus modelos de negócio, de forma inerente, a verdade é que também temos vários avisos previstos, sendo que aqui estamos a falar de uma dotação orçamental somada à volta dos 40 milhões de euros. Depois, e aqui um tema que na verdade é muito novo, digamos assim, no Portugal 2030, embora toda a gente já tenha ouvido falar, mas que é uma grande diferença face àquilo que é o Portugal 2020 e que de certa forma o PRR, portanto outro instrumento, outro conjunto de programas, mas de uma forma mais extraordinária veio trazer, que é as temáticas da sustentabilidade e economia circular. O que é que nós aqui estamos a falar? Estamos a falar que, ao contrário do Portugal 2020, aqui no Portugal 2030 e em particular em 2025, temos previstos avisos específicos como a descarbonização e eficiência energética, a diversificação da produção de energia a partir de fontes renováveis e o investimento produtivo verde. Sendo que chama a atenção que estes 3 avisos somados têm uma dotação orçamental superior a 400 milhões de euros, o que acaba por ser algo muito significativo, principalmente para uma novidade daquilo que são os fundos comunitários. Por último, para além, portanto, da investigação e desenvolvimento, inovação produtiva, digitalização, modernização e capacitação, a sustentabilidade e a economia circular, eu destacaria também a internacionalização. A verdade é que nós estamos a falar de dotações superiores a 85 milhões de euros, onde nós temos novamente o tão desejado sistema de incentivos à internacionalização das PMEs na modalidade individual. Portanto, para empresas de forma singular que queiram apostar ou reforçar a sua presença no mercado internacional, este aviso também está previsto no ano de 25. Boa, Tiago, obrigada. E Daniela, o Tiago fez agora e bastante bem o enquadramento daquilo que são os principais avisos para as empresas. Pergunto a ti, na ótica das entidades não empresariais,
com o que é que estas entidades podem contar neste novo plano de anual de aviso, assim é que é, e de que forma é que podem colmatar grande parte das suas necessidades de financiamento. Pronto, agora sim, funilando, como estavas a dizer, nós temos de facto múltiplas oportunidades para entidades não empresariais, como as tais instituições de ensino, os organismos de investigação, as associações, entidades privadas, públicas e privadas também, sem fins lucrativos, e precisamente para muitas delas, que precisamente por não prosseguirem fins lucrativos, possam enfrentar desafios naturais, diria eu, de financiamento, quer para as suas atividades e para aquilo que é o âmbito das suas missões, mas também para implementarem novos projetos que façam sentido no âmbito das suas atividades. E, portanto, este tipo de organizações, a verdade é que desempenham um papel vital na sociedade, na inovação, mas também na educação, no apoio social, no empreendedorismo, e no desenvolvimento de cidades e de territórios em geral. E, portanto, este instrumento do plano de avisos pode e deve ser usado por essas entidades de uma forma estratégica, porque permite precisamente conjugar diferentes fontes de financiamento. Para destacar então algumas das oportunidades mais relevantes no universo de mais de 200 avisos para entidades públicas, que estão neste universo das entidades não empresariais. Temos, por exemplo, aqueles avisos em regime de convite que falávamos há pouco, com dotações especificadas quer para investimentos em infraestruturas ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, precisamente destinados às organizações que gerem este tipo de infraestruturas, mas depois também temos avisos, por exemplo, para a Agência Portuguesa do Ambiente ou para o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, para atuarem na área da conservação das florestas e na prevenção e combate a incêndios. Na ótica mais escolar, temos as bolsas de ensino superior, estágios profissionais, enfim. Nos avisos em regime já de concurso, nós temos mais de 140 avisos que abrangem precisamente entidades públicas, seja a título individual ou em parceria com outro tipo de entidades, sendo que aqui eu destacava um que o Tiago falou há pouco, precisamente porque é o maior aviso previsto nesta temática da descarbonização e eficiência energética. E, portanto, está previsto com 300 milhões a concurso, isto dentro do bolo no seu todo que o Tiago falava, e apesar de as PMEs serem as principais visadas por este mecanismo, nós vamos poder ter uma tipologia dentro dele, que é a da qualificação verde das PMEs, isto se não alterarem naturalmente aquilo que está planeado, e através de operações em conjunto ou em parceria, vamos ter associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, agências regionais de promoção turística, vamos ter as ENESIs, que são as entidades não empresariais do Sistema de Investigação e Inovação, a poderem apresentar projetos que visem precisamente este propósito de qualificar ou de contribuir para a qualificação verde das PMEs. Depois temos os tradicionais projetos de ID em copromoção, que o Tiago também falou nesta linha de intervenção, onde temos as ENESIs que podem participar, mas eu diria que muitas vezes, mais do que serem um participante, são muitas vezes elas que coordenam toda a montagem científica e tecnológica do projeto. E, portanto, este aviso está programado já para o final deste mês de fevereiro. Depois também ainda na ótica do ensino superior, temos uma dotação de 270 milhões de euros para escolas profissionais, sejam públicas, sejam privadas, para criarem as suas ofertas educativas e de formação profissional, quer sejam os cursos profissionais ou os cursos TESPs, que são os cursos técnicos superiores, isto para o ano letivo de 2025-26. Depois também vamos ter, por volta de maio, os projetos conjuntos de internacionalização de PMEs, portanto a lógica é muito idêntica àquela da qualificação verde que eu falava em cima, e portanto temos associações empresariais de todo o país a poderem desenhar iniciativas que estimulem a internacionalização de um agregado de PMEs dentro do seu contexto de atuação, naturalmente, e portanto aqui vamos ter mais de 50 milhões de euros ao concurso. Depois também destacava aqui no campo das infraestruturas científicas, por exemplo, que está previsto um aviso também para o final deste mês de fevereiro, com 20 milhões de euros só na região norte, por exemplo,
para instituições de ensino superior, para laboratórios do Estado associados ou laboratórios internacionais com sede em Portugal, para os tão conhecidos laboratórios colaborativos, os collabs e centros de tecnologia e inovação, no fundo, organizações que no geral desenvolvam atividades de investigação científica, poderem beneficiar de até 85% de financiamento para fazerem, na prática, o seu upgrade técnico. Estamos a falar de construir, adaptar infraestruturas, adquirir equipamentos, softwares e até recursos para a sua atividade científica, como arquivos e bases de dados e por aí fora. E o mesmo se vai passar, por exemplo, para o centro, com previsão em maio, com 10 milhões de euros a concurso para este tipo de investimentos. Ainda para as Enésis, também destacava aqui, porque de facto Portugal está bem lançado nesta matéria, que vamos ter os financiamentos para a proteção da propriedade intelectual e industrial, que vai ser aplicável a todas as regiões já a partir de março. E depois também queria destacar aqui, porque é um instrumento bastante concorrido, que são os sistemas de apoio a ações coletivas, os vulgos SIACs. E nós vamos ter 2 sistemas de apoio direcionados a dois temas, o da descarbonização e da digitalização. O nome fala por si, e aqui estamos a falar de projetos efetivamente promovidos novamente por associações empresariais, pelas câmaras de comércio, por Enésis, mas também aqui já incluindo agências, outras agências e entidades públicas, como as entidades intermunicipais. E aqui só destacar que houve uma fase de qualificação de projetos em 2024 para estes avisos, e portanto espera-se que estes avisos que possam sair já no final de março permitam a esses projetos que vierem a ser pré-selecionados poderem então competir pelo financiamento. Ainda na lógica dos SIACs, temos os SIACs de internacionalização, por exemplo, no Alentejo, ou SIACs para entidades em todo o país ligadas à área do mar, isto já no âmbito do Mar 2030, onde novamente teremos como promotores e beneficiários do incentivo as associações empresariais, câmaras de comércio e por aí fora. Os SIACs de empreendedorismo, aqui já envolve mais as Enésis, mas também as comunidades intermunicipais, para que possam promover o empreendedorismo dentro daquilo que são os seus ecossistemas de atuação, aliás. E depois também destacava ainda no campo social as parcerias para a inovação social. Portanto, nós temos um aviso previsto para a região do Algarve, que na prática vai poder financiar iniciativas diferenciadas, portanto inovadoras, que deem resposta a algum ou a vários problemas e desafios sociais. E aqui vamos ter também contratos de impacto social, portanto um aviso previsto para a região do Centro e Alentejo. Na prática, como beneficiários, quem é que nós vamos ter? São entidades da economia social, mas também entidades públicas e privadas, onde novamente podemos ter aqui as empresas em parceria e que podem também co-investir neste tipo de iniciativas. Portanto, sem querer incorrer aqui em grande excesso de detalhe ou tornar esta perspectiva demasiado densa, eu acho que é inevitável reconhecer que as oportunidades são de facto muitas e mais importantes são para todos. Exatamente, e eu não diria melhor, Daniela, e obrigada a ambos por este detalhe, que eu acho que efetivamente acaba por não ser de todo maçudo. Acho que é essencial que tanto as empresas como as entidades não empresariais estejam por dentro daquilo que podem vir a ser oportunidades a capitalizar. Eu acho que já nem se coloca a questão se devem ou não, elas existem, são inúmeras, são para diferentes entidades de diferentes dimensões jurídicas e por isso devem ser capitalizadas. E se me permitem continuar este processo de ir afunilando à medida que vamos conversando e questionando agora um bocadinho sobre aquilo que é a elegibilidade destes nossos beneficiários, Tiago, perguntava-te, como é que as empresas e as entidades não empresariais podem, de certa forma, identificar se os seus projetos se enquadram naquilo que são os diferentes avisos que tu próprio mencionaste bem, e como podem saber se são elegíveis? Sim, antes de mais, importa saber que tanto para empresas como para entidades não empresariais, a verdade é que existe efetivamente critérios de elegibilidade e existe todo um procedimento de candidatura e da própria execução do projeto cofinanciado que é importante ter em mente. Afunilando ainda mais, usando aqui esta palavra que estamos a usar, na ótica da elaboração de candidatura, que é logo onde nós também fazemos a escolha daquilo que é o sistema de incentivos mais adequado, importa primeiro, inicialmente, identificar o aviso e perceber se ele é relevante ou não. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é que o plano anual de avisos
encontra-se disponível na plataforma oficial do Portugal 2030, sendo que até de alguma usabilidade os filtros de pesquisa para encontrar avisos específicos especificamente. Pode-se ainda recorrer também às comunicações específicas das entidades gestoras para acompanhar estes novos avisos, seja a publicação de que a abertura está para breve, seja a própria abertura em si, mas na verdade, também sabendo dos afazeres que existem no dia-a-dia de cada empresa e entidade não empresarial, mais eficaz do que tudo isto é estar devidamente acompanhado de empresas especializadas, não é, neste setor de atividade, como aqui estamos a falar enquanto FI Group, porque a verdade é que há muitas particularidades. Ainda há pouco estávamos a referir que as datas que são avançadas nem por vezes são cumpridas e muitas vezes até pode ser a anunciar determinada etapa quando etapas mais relevantes anteriores até já aconteceram. Portanto, acaba por ser muito mais eficaz este acompanhamento próximo, especializado, por parte de empresas especializadas do setor. Agora, dentro destes critérios, e a verdade é que existem vários, não estando nós a falar de fundos comunitários, obrigações tanto nacionais como europeias, e existe um conjunto de critérios de elegibilidade que tanto a empresa como a operação, portanto o projeto de investimento em si, têm de cumprir. Aquilo que nós aqui podemos fazer é um exercício de eu referir de uma forma muito breve aqueles que são os principais critérios de elegibilidade. Não dispensa aquelas letrinhas, não é verdade? Não dispensa que, de facto, haja uma conversa mais focada em determinados sistemas de incentivos ou em determinada necessidade de investimento para suprimir, que, de facto, depois aí se perceba se determinada entidade, seja ela empresarial ou não, se é efetivamente elegível para aquele aviso. A verdade é que, como principais critérios de elegibilidade, o que nós estamos aqui a falar é o tipo de beneficiário. Claramente o que estávamos a falar há pouco de se estamos a falar de uma empresa de pequenas dimensões, média empresa, uma grande empresa, se estamos a falar de entidades do sistema científico e tecnológico, se estamos a falar de organizações ou de câmaras, por exemplo, ou seja, dar aqui a nota que os avisos são muitas vezes específicos, tanto no setor privado como no setor público, mas dar nota que de facto isto não é muitas vezes uma opção de escolha, ou seja, ou está previsto em aviso que este tipo de beneficiário possa concorrer, ou de todo não faz sentido ir abrir aquela folhinha resumo que falámos há pouco. De facto, isso não faria sentido se estiver determinado aviso previsto para o privado e uma instituição pública ir, por exemplo, consultar. Outro tipo de critério de elegibilidade que aqui temos é tanto o âmbito geográfico como setorial. A verdade é que mais do que setorial, porque não há, pelo menos para o ano de 25, não há assim tantos avisos específicos de setor, mas a verdade é que de âmbito geográfico sim, até porque muitas vezes diferentes regiões têm diferentes necessidades para suprimir. Não esquecer o âmbito do Portugal 2030, portanto, para reduzir aquilo que é a desigualdade social e regional. Portanto, diferentes regiões têm diferentes tipos de avisos disponíveis, ou terão diferentes tipos de avisos, sendo que regiões específicas e que com um impacto diferente regional, assim como esta questão de determinados setores são elegíveis ou não, é um ponto muito importante. Portanto, isto ou a entidade em questão, beneficiário, cumpre e faz parte deste âmbito, seja ele geográfico ou setorial, ou também não faz sentido a sua candidatura a determinado sistema de incentivos. Depois também temos, não na ótica do beneficiário, mas também importante, que é a ótica do projeto. Portanto, este projeto de investimento é o que nós aqui estamos a falar, seja ele mais com objetivos produtivos, de internacionalização, de investigação e desenvolvimento ou sustentabilidade, não é isso que é relevante aqui. É importante ver de forma muito específica como é que o seu projeto de investimento está alinhado com as áreas prioritárias, não deste tipo de temas, mas do aviso em particular. Isto porque um aviso em particular, que eu poderia dizer que seria ou de ID ou da parte produtiva, a verdade é que todos os avisos têm objetivos muito concretos, muito específicos, e é fundamental que este projeto de investimento vá de encontro taxativamente aos objetivos do aviso. Para além do aviso, não pode fugir daquilo que são os objetivos estratégicos do Portugal 2030, portanto, com o reforço da competitividade, exportação, criação de emprego qualificado. Isto acaba por ser, de certa forma, os principais pontos para qualquer pessoa que esteja a contactar com um sistema de incentivos perceber logo, ok, se isto é para mim ou não, precisamente. Ou seja, tipo de beneficiário, âmbito geográfico e setorial e a natureza do projeto. Portanto, se os objetivos do meu projeto estão de acordo com aquilo que são os objetivos daquele aviso que estamos aqui a falar. Ora, se identificarmos efetivamente um aviso específico que vale a pena, portanto, falar mais e efetivamente fazer a candidatura, é importante que se tenha uma visão daquilo que são, diria eu,
grandes momentos ou grandes peças da submissão de uma candidatura. A verdade é que, numa ótica de uma empresa, mas isto também é aplicável a uma entidade não empresarial, é que precisamos de uma série de documentação geral da empresa. Estamos a falar de informação do género certificado PME, as IEs, certidão permanente. Precisamos de um plano detalhado e estratégico do próprio plano de investimentos, que é o coração daquilo que é este tipo de projetos, a descrição técnica, a fundamentação técnica do projeto, em que aqui muitas vezes acabamos por ser nós, enquanto por exemplo a FI, que apoiamos imenso o cliente na própria redação e estruturação do projeto, assim como também num outro ponto. Portanto, para além da parte técnica, temos a parte financeira. Não estando nós a falar de um projeto de investimento, a verdade é que demonstrar de forma correta tanto as questões de peças contabilísticas financeiras como os próprios comprovativos desta capacidade financeira são fundamentais numa candidatura ao Portugal 2030. Portanto, isto deixar taxativo que, para além da fundamentação técnica, é necessário estar claro não só a capacidade financeira da entidade, como também mostrar o estudo de viabilidade económico-financeira do mesmo. Outro tipo de sistemas de incentivos podem necessitar de autorizações, licenças particulares, como por exemplo na questão de projetos de arquitetura, na componente produtiva, ou de currículos e a experiência da equipa de gestão, seja para a capacidade de execução do projeto, seja por exemplo num projeto de investigação e desenvolvimento para comprovar as competências e capacidades da equipa de IDE. Portanto, isto são os diferentes vértices de uma candidatura que são relevantes terem atenção, sendo que estas candidaturas são registadas, ou melhor, o beneficiário deve ter o seu registro no Balcão dos Fundos, que é a plataforma oficial para a submissão de candidaturas. Eu já explico porque que realmente retifiquei aqui, é porque de facto nós temos duas plataformas e também não estranhem o facto de haver muitas vezes ouvirem falar de uma plataforma chamada SGO ou SGO, porque a verdade é que o Balcão dos Fundos é aquilo que é a plataforma mãe, digamos assim. Algumas candidaturas são submetidas neste balcão, mas em boa verdade muitas outras são submetidas numa ferramenta paralela e totalmente ligada ao Balcão dos Fundos. Portanto, com o preenchimento do formulário da candidatura, aqui com informações claramente precisas e completas, tanto na ótica técnica, administrativa e financeira. Tudo isto dentro dos timings do calendário de avisos, portanto o aviso quando é publicado define tanto uma data de início como uma data de fim possível para submeter a candidatura, e a verdade é que após esta candidatura ser submetida, temos aqui um processo de decisão, que em termos legais está definido à volta de 2 meses e meio, portanto 60 dias úteis para a análise, sendo que ao ser favorável, naturalmente depois segue-se a contratualização e a execução do projeto, seja por 1, 2, 3 anos, aquilo que estiver previsto no aviso. Obrigada, Tiago, pelo detalhe. E aqui, se me permitem puxar aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, passando aqui uma expressão bem portuguesa, acho que ficou bastante claro pela explicação do Tiago de que é muita coisa, são muitos pormenores e que por isso não aconselhamos de todo que o façam sozinhos, ok? Apoiem-se naquilo que é efetivamente a especialização e neste caso da EFI, que tem aqui um conhecimento bastante alargado naquilo que são as diferentes tipologias e naquilo que cada tipologia requer no que toca à documentação, no que toca àquilo que são as fundamentações que efetivamente devem alimentar os projetos, a coerência do próprio plano de investimentos àquilo que é o diagnóstico de necessidades que nós muitas vezes ajudamos os nossos clientes a fazer. Portanto, queria só deixar esta ressalva porque às vezes oportunidades perdem-se efetivamente por pequenos erros e por isso, puxando novamente aqui a brasa à nossa sardinha, apoiem-se em quem efetivamente é especializado neste tipo de candidaturas. E obrigada, Tiago, pela visão que nos trouxeste no que concerne aqui os diferentes vértices da elaboração de uma candidatura. Daniela, pergunto-te, quais é que, na tua opinião, são habitualmente os principais desafios que estas organizações enfrentam? Isto porque o Tiago trouxe-nos esta visão daquilo que é necessário, mas agora questionava-te quais é que achas que são mesmo os principais desafios. Olha, eu salientava aqui 3 ou 4 e pegava exatamente num tema central a tudo o que o Tiago e agora tu, Mafalda, também foste falando, que é o da documentação. Um dos principais desafios que as organizações se enfrentam é, de facto, o facto de se depararem com muita legislação. Nós estamos a falar em avisos de concurso, em referenciais de análise de mérito, mas também em normas em normas de gestão, orientações técnicas, em regulamentos nacionais e europeus, e portanto
que muitas vezes os regulamentos remetem uns para os outros, é muita documentação, há os tais templates e elementos de candidatura obrigatórios, os anexos, há declarações que não podem falhar, e portanto há também organizações, por exemplo, que têm que recolher determinadas evidências precisamente para valorizar os projetos e portanto, saber utilizar essas evidências. E a verdade é que o principal desafio é lidar com toda esta documentação para organizações que não fazem disto vida, portanto têm as suas atividades e aquilo que é as suas missões no mercado e na sociedade, e portanto não têm tempo para, perdoem-me a expressão, para mastigar toda esta informação. Outro desafio que eu identifico e que está subjacente naturalmente à natureza concursal de grande parte dos avisos é a concorrência. Nós estamos a falar em concursos que têm uma natureza competitiva e, portanto, vamos ter muitas vezes projetos de um determinado setor, por exemplo, das TICs, a competir diretamente por financiamento contra projetos de turismo, de saúde ou projetos tipicamente industriais. E, portanto, há que saber posicionar, fazer o diagnóstico, naturalmente, e saber posicionar o nosso projeto para ser o mais competitivo possível nesta ótica concorrencial. Outro ponto que eu destacava também como um desafio que as organizações enfrentam são os prazos, por vezes, relativamente curtos. Nós, olhando para o plano de avisos, nós vemos que é frequente haver avisos que, por vezes, têm duração prevista para a apresentação de candidaturas de um mês e as organizações deparam-se mesmo com esta antecipação de conhecimento que o aviso vai abrir, deparam-se com falta de tempo para processarem precisamente toda a documentação e a informação relevante para estruturarem um projeto competitivo, mas eu diria que é a lógica de olhar para o copo meio cheio, não é? Portanto, este plano permite precisamente antecipar e adiantar trabalhos de preparação das candidaturas. Naturalmente, quando os avisos são publicados, podem trazer alguns requisitos adicionais que não estavam previstos, mas há muito trabalho que pode ser feito para adiantar essa preparação para a apresentação de candidaturas, não esquecendo que há avisos até que estarão abertos em regime contínuo e, portanto, permitem dar aqui alguma flexibilidade a essas organizações que se deparam mais com falta de tempo e com estes prazos relativamente curtos de outros tantos trabalhos, naturalmente, e que vão estar abertos ao longo de grande parte do ano e permitem organizar melhor aquilo que são as suas prioridades. Por fim, destacava também aqui como um dos desafios, e porque o Portugal 2030 veio levantar muito esta tónica do compromisso e das obrigações contratuais, que é das metas de execução e de resultado, ou de impactos, como lhe quisermos chamar, do nosso projeto. Na prática, o Portugal 2030 diz-nos que eu dou-te dinheiro e tu entregas-me os resultados. E muitas vezes isto assusta algumas organizações, mas eu diria, novamente, como em tudo na vida, é uma questão de equilíbrio. Portanto, há que ser realistas nessas metas, mas também algo ambiciosos, precisamente para termos o nosso projeto o mais competitivo possível. Portanto, eu destacava a documentação, a concorrência, prazos e estas questões mais obrigacionais relacionadas com metas que vão ficar contratualizadas. Obrigada, Daniela. E se me permites, eu ainda acrescentava no que toca à questão da documentação o facto de ela estar tão dispersa, não é? Porque eu acho que às vezes a maior, pelo menos, e nós que trabalhamos no dia a dia com os regulamentos e depois temos um específico, e depois temos um geral do Portugal 2030, e depois cada de certa forma, portanto, cada aviso acaba por ter também às vezes as suas particularidades e, portanto, destacava aqui claramente os pontos que tu trouxeste como os principais desafios para quem nos está a ouvir. Isso, tivemos a mesma ideia, provavelmente, Daniela. Força. O que eu ia dizer, para complementar até mesmo aqui o vosso raciocínio, é que não só a informação está dispersa, e não estamos a falar só ao nível de avisos, muitas vezes até ao nível de portarias e regulamentos, e versões consolidadas e versões não consolidadas, e aqui claramente tanto numa ótica Portugal 2030, mas até mesmo de outro tipo de mecanismos, mas mesmo se até na ótica de especialista isto é um desafio, é natural que
qualquer beneficiário no seu dia-a-dia com as suas operações habituais que não esteja, nem deve estar propriamente totalmente esclarecido sobre isto. Portanto, é natural e aceitar que há sempre uma parte que pode estar sujeita ao erro. E aí é destacar esse ponto, porque, de facto, pelo menos até à data, e assim seja que quando também o Portugal 2030 estiver mais consolidado, isto à partida também será menos provável de acontecer, mas a verdade é que para diferentes avisos temos diferentes tipos de documentação base a recorrer com diferentes sítios alojados, por exemplo. Eu ia dizer precisamente que por mais esforço que os organismos, as autoridades de gestão, enfim, todo o tipo de organizações que estão responsáveis por operacionalizar o Portugal 2030 tenham na centralização dessa documentação nos seus portais ou continua a ser um desafio. Há sempre algum documento que temos de ir procurar noutra fonte e, portanto, naturalmente quem está nesta área de atividade já domina melhor as diferentes fontes de informação e de recurso para aceder a essa documentação paralela que muitas vezes não está assim tão centralizada quanto se desejaria. Sim, para não falar também, isto agora era aqui uma conversa sem fim no que toca às atualizações. Estamos num assunto sensível. Vamos fazer um webcast só para isto. Exatamente, porque se nós formos sequer falar sobre as próprias atualizações das regulamentações, o rate já vai na terceira, portanto, exatamente. Seria efetivamente aqui um tema sem fim, mas avançando e focando aqui um bocadinho naquilo que se calhar quem nos está a ouvir mais quer saber, que é, Tiago, o que é que eu preciso de fazer para que a minha candidatura seja bem sucedida? E quais é que, na tua opinião, e tu que lidas diariamente com diversos processos no que toca à candidatura a projetos financiados, quais é que são os erros mais comuns que tu lidas? E aqueles que tu vês? Eu antes de responder à tua questão de uma forma mais direta, mas acho que até é relevante percebermos porque que é relevante, na verdade, as empresas serem bem-sucedidas. Quem diz empresas, diz entidades não empresariais, porque aquilo que é a nossa percepção é que os erros não andam muito longe uns dos outros no que toca ao tipo de beneficiário. Mas porquê que é tão relevante? Porque, na verdade, o que é que nós estamos aqui a falar essencialmente? Estamos a falar de acesso a financiamento estratégico, portanto, seja ele na ótica de fundo perdido, seja na ótica de linhas de crédito mais favoráveis, seja na ótica de poder reduzir aquilo que é o esforço financeiro. E diga-se passagem, nós temos no Portugal 2030 avisos que têm taxas de apoio até 100%, portanto, dependendo do aviso. Ou seja, claramente um tipo de financiamento estratégico muito interessante face a outras soluções de mercado. Por outro lado, e também porque os objetivos assim o obrigam, de certa forma, é um bom incentivo, eu gosto de pensar desta forma, é o aumento da competitividade. Portanto, seja pela ótica da digitalização, na ótica da sustentabilidade, na ótica da inovação, ou é para desenvolver novos produtos, ou novos processos, ou novos serviços, seja para entrar em novos mercados. Tudo isto permite um aumento da competitividade e a verdade é que tudo que sejam entidades empresariais e não empresariais, se tiverem estes tópicos, estes temas presentes nas suas estratégias, e os concursos claramente obrigam a ir nesse sentido, caso queiram se candidatar, a verdade é que isto é positivo não só em título individual da própria entidade, como coletivo, impacto regional e mesmo para a própria sociedade portuguesa. O grande objetivo também é esse. Tudo isto não é inocente, tudo isto é para maximizar também aquilo que é o potencial da economia portuguesa. Para além destas questões, estamos claramente a falar da redução do risco financeiro, seja pelo facto de haver verbas disponíveis sem comprometer a liquidez, por exemplo, da empresa, ou então, quando estamos a falar de condições mais vantajosas para, seja entidades empresariais ou não empresariais, de poderem, por exemplo, executar projetos de grande risco que podem não ter retorno financeiro, a verdade é mesmo essa, em pior cenário pode não ter retorno financeiro, ou até pelo contrário, haver algum prejuízo, como são os projetos de investigação e desenvolvimento ou de expansão. Portanto, a redução do risco financeiro, claramente. E depois um último ponto, que na verdade aqui a nossa Daniela também acaba por estar muito envolvida, que é este networking, esta criação de parcerias estratégicas entre as próprias empresas e aquilo que são as entidades públicas, eu chamando, por exemplo, aqui e destacando até, por exemplo, as próprias universidades, centros de investigação e outro tipo até de empresas de caráter mais público, mas que haja aqui uma transferência efetiva de conhecimento, portanto que haja uma valorização do conhecimento criado em Portugal e que haja este arrastamento do conhecimento para as empresas, ganhando dos dois lados. Portanto, ganhando de um lado naquilo que é a criação de conhecimento e valorizando até este setor que por vezes não é tão valorizado, e depois, por outro lado, as empresas que acabam por gerar bastante movimento na economia consigam se posicionar de forma mais competitiva naquilo que são modus operandi
e na sua forma de estar no mercado, digamos assim. Portanto, eu gostaria de deixar claro porque é que nós aqui estamos tanto a falar do plano de 25 e porque é que falamos tanto de Portugal 2030. A verdade é que isto não é apenas dar dinheiro às empresas, de todo, ou às entidades não empresariais, isto está de uma forma muito concertada, pensado precisamente também na big picture, não é? Portanto, no macroplano, e de que forma é que nós nos podemos casar todos uns com os outros. Dito isto, e na verdade, portanto, as empresas e as entidades não empresariais, muitas vezes quando chegam a nós, seja de candidaturas mais antigas, seja de lições aprendidas, às vezes não da melhor forma, seja até problemas reais que ainda têm atualmente, a verdade é que nós encontramos uma série de questões. Eu vou falar, aliás, de algumas gerais, podia estar aqui, até dependendo do tipo de aviso ou do tipo de setor, estar a identificar muitas mais. Para isso também contamos que depois entrem em contato connosco e sem problema algum também vos ajudamos no devido enquadramento e guia deste projeto, seja a elaboração de candidatura ou o próprio acompanhamento do projeto. Mas a verdade é que o que é que nós percebemos na prática? É que muitas vezes, quando vêm ter connosco, há, logo à partida, uma falta de alinhamento entre aquilo que são os objetivos do projeto específico, portanto, do projeto de investimento, e aquilo que são os critérios do aviso. É importante ressalvar que estes sistemas de incentivos, naturalmente que tendo muitos beneficiários possíveis e muitas candidaturas, a verdade é que estas candidaturas são ranqueadas. Portanto, não só temos objetivos em que é taxativo se vai de encontro ou não só também já falámos desta defesa concreta da parte financeira, da parte de anexos, a parte documental e técnica, mas a verdade é que existe todo um mérito, portanto, com um conjunto de critérios em que os diferentes beneficiários têm que conseguir pontuar. Claramente, este é um dos principais problemas que nós encontramos e muitas vezes o enquadramento está bem feito, mas não naquele sistema de incentivos e noutros que, por exemplo, outro tipo de parceiros possam não ter visibilidade e que nós, por exemplo, enquanto FI, acabamos por ter um largo espectro de contacto e percebemos exatamente, ok, que tipo de sistema de incentivos é o mais adequado e para quando. Portanto, concertar uma estratégia para a candidatura eficaz. Outra coisa, e também para não fazer chover no molhado, a documentação claramente acaba por ser um ponto que muitas vezes há necessidade de retificação das próprias candidaturas. Isto, quando não leva à própria elegibilidade da candidatura, portanto ela ser chumbada, a documentação incompleta ou incorreta, mesmo no seu preenchimento, mas a verdade é que tanto na questão financeira, como na questão de justificações técnicas, como planos de negócio, tudo isto tem que ir devidamente estruturado. A submissão tardia da candidatura, embora nós, enquanto FI, também sabemos que isto é sempre taco a taco. Eu aqui poderia dizer aquilo que nós também gostamos de promover, enquanto boas práticas de gestão de projetos, porque a verdade é que é isso que podem esperar também do nosso lado, é estas boas práticas e uma boa gestão de projeto, mas a verdade é que não é boa prática deixar a submissão de candidatura para o último dia. E a verdade é que, estando nos últimos dias de um aviso, a plataforma também apresenta as suas irregularidades, isto já esquecendo aquilo que são as intempéries que acontecem na própria elaboração da candidatura em si. Portanto, evitar submeter no último dia, claramente, é uma regra de ouro. Assim como também, e aqui volto a puxar o rabo à nossa sardinha, usando aqui as palavras da Mafalda, cronogramas internos. Portanto, qualquer submissão de candidatura, entenda-se, um objetivo sem um prazo é apenas uma intenção. Portanto, nós aqui, como trabalhamos com eficácia, a verdade é que é necessário haver um cronograma interno, claramente acordado entre aquilo que são as partes, não é? Portanto, entre o agente facilitador da candidatura e o beneficiário, mas este cronograma interno, claramente, é fundamental. Assim como também, e aqui numa ótica mais a parte mais financeira, porque nós não deixamos de estar a falar de projetos de investimento e o organismo avaliador, seja ele o IAPMEI, seja ele a Agência Nacional de Inovação ou o Turismo de Portugal, por exemplo, estou a elencar alguns, a verdade é que o que é que na prática também se vê é se este beneficiário, a longo prazo, apresentou uma sustentabilidade, mesmo no final do seu financiamento, se continuamos a ter tanto viabilidade financeira como viabilidade operacional. Ora, muito disto é defendido nas próprias projeções, mas muito disto também é fundamentado nos próprios descritivos, nas fundamentações. Entende-se que, na verdade, o beneficiário não está habituado a este tipo de linguagem, muitas vezes que é necessária, mas também deixo aqui a nota que tudo isto contribui de forma muito taxativa para o ranking no mérito. Portanto, simulação de mérito
existe e podem consultar sempre no documento de cada aviso, mais nas últimas páginas, nas páginas mais longas, aí sim muito exaustivo, e existe toda uma simulação de mérito em que partes deste mérito acabam por revestir muito aquilo que é a viabilidade financeira e operacional. E depois, até pegando numas palavras há pouco que a Daniela referiu, não haver indicadores e métricas. Portanto, aquilo que se vê neste sentido da ótica da candidatura não é nada mais, nada menos que a construção de um projeto, seja ele na ótica da definição e âmbito, na ótica de planeamento e na ótica de monitorização. Não é por ele ainda não ter sido aprovado que já não tem que estar previsto como é que ele de facto vai ser avaliado em termos de sucesso. Porque isto na prática faz é com que o organismo, quem está a avaliar, mostre uma capacidade e uma competência grande daquilo que é o Conselho de Gestão da própria empresa para a execução deste projeto. Portanto, todo este conforto tem que ser transmitido. Portanto, até gosto de passar esta mensagem quando falo com os nossos clientes. A candidatura é uma narrativa, é uma história daquilo que nós efetivamente queremos para os próximos anos. Se ela não for bem contada, não sei se compraria uma história. Portanto, é mesmo neste sentido. Portanto, de uma forma de resumo, digamos assim, muito breve, que eu gosto, e então se for aqui nas boas práticas de gestão de projetos, eu alongo-me por aqui fora, a verdade é que boas práticas, portanto, para manter presente, diria preparação antecipada, claramente, um projeto sólido e estratégico, alinhado com aquilo que são os objetivos, tanto do Portugal 2030 como do aviso em específico, claramente recorrer a apoio especializado, e aqui acho mesmo que, mesmo nesta ótica de maximizar a probabilidade de aprovação da candidatura, não esquecer que isto está sempre sujeito a concursos, estamos a falar de concursos de aviso, demonstrar claramente o impacto e o valor acrescentado, não só em termos individuais, mas para a região e a economia no seu todo, e claramente no acompanhamento após a aprovação, garantir uma própria boa gestão da execução do projeto e cumprir todas as obrigações, sejam elas contratualizadas ou legais, porque também diga-se, incumprimentos numa candidatura automaticamente mexe no mérito nas candidaturas seguintes. Portanto, para terem esta sensibilidade, é muito importante não só a fase de candidatura, mas uma boa execução do projeto. Obrigada, Tiago, pelo detalhe. E se calhar focando aqui um bocadinho naquilo que foram os erros que o Tiago acabou de mencionar, Daniela, perguntava-te de que forma é que, na tua opinião, nós, em FI Group, podemos ajudar estas organizações neste processo e a evitar estes mesmos erros que o Tiago acabou de mencionar. Sim, eu acho que para além de compreendermos de que forma a EFI pode ajudar, acho que é importante passar esta mensagem porque a EFI. Nós temos uma equipa de mais de 120 pessoas em Portugal, temos tempo, isto às vezes os nossos colegas vão por vezes rir-se deste tipo de comentários, mas comparativamente àquilo que eu estava a falar há pouco, que são os desafios de grande parte das organizações que não fazem disto de vida, nós temos essa capacidade e, acima de tudo, experiência a estudar todos estes detalhes dos avisos, a poder fazer diagnósticos certeiros, onde podemos identificar e conseguimos identificar efetivamente aquilo que são as lacunas e as fragilidades dos projetos e temos capacidade de produzir recomendações que maximizem o potencial de aprovação dos projetos, assumindo aquilo que é um olhar crítico na pele do avaliador. Portanto, nós temos esta experiência de mercado de mais de 25 anos e, portanto, nós conhecemos efetivamente aquilo que os avaliadores estão à espera, mais do que dominar aquilo que são os referenciais de mérito do projeto e os requisitos de admissibilidade. Mas eu também destacava aqui a capacidade que temos de transformar aquilo que é uma ideia de investimento num projeto. Muitas vezes as empresas têm intenções de investimento e não têm um projeto, pelo menos configurado na ótica daquilo que deve ser uma candidatura. Portanto, nós temos essa capacidade de transformar uma ideia, configurar um projeto na ótica daquilo que os organismos pretendem receber para avaliar. Temos a capacidade de fazer, de contribuir para a definição das tais metas apropriadas, portanto, as ambiciosas, mas realistas, e, acima de tudo, dominamos todo o processo de gestão da candidatura. Portanto, nós conseguimos descascar todo o processo
em etapas, simplificar para as organizações com quem trabalhamos, simplificar este processo e, naturalmente, acompanhar a execução dos projetos até ao seu encerramento, seja físico, seja financeiro. Portanto, também destacava aqui, porque o Tiago também falou nisso, a nossa experiência de internacionalização, que também nos é útil precisamente para apoiar organizações que também visem essa internacionalização. A EFI Group está presente em 13 países, a tendência é naturalmente crescente, de expansão para mais mercados e, portanto, nós temos essa capacidade e visão de expansão de operações e de compreender, acima de tudo, os desafios que um processo de internacionalização, seja de um novo produto, de um serviço ou até de instalação das próprias operações noutros países, acarreta. O Tiago também falou nisso, eu também quero destacar, esta nossa rede internacional permite-nos precisamente dinamizar parcerias, nós temos feito isso no mercado português, mas também em todos os outros mercados em que estamos presentes, portanto temos mais de 15 mil clientes em todo o mundo e, portanto, temos essa capacidade de encontrar soluções para as organizações dentro daquilo que são as fragilidades que não conseguem colmatar por si próprias. E eu queria só aproveitar uma fala para dizer que mesmo para aquelas organizações que sintam que de alguma forma não estão ainda preparadas para avançar para uma candidatura a qualquer destes avisos que está no plano 2025, ou que sintam que nenhum destes avisos se enquadra dentro daquilo que pretendem fazer, nós também temos essa capacidade de trabalhar com essas empresas, com as associações, com as universidades, com o setor público em geral, no apoio àquilo que são os seus planos estratégicos, os seus planos de desenvolvimento, a desenvolver estudos específicos para determinadas temáticas e trabalhamos em muitas outras frentes para além da preparação das candidaturas, seja no campo da gestão da inovação em si, da criatividade, seja na gestão de projetos, seja até a trabalhar a sustentabilidade das operações das organizações e que, naturalmente, mais tarde podem efetivamente ser capitalizadas quando as organizações assim o entenderem para a captação de financiamento através de outros avisos nos anos seguintes. Portanto, eu destacava estas valências. E obrigada, Daniela, e acho que consigo ainda acrescentar, acho que conseguiria acrescentar aí mais umas quantas, mas se calhar destacar o conhecimento transversal que nós temos dos diferentes setores da economia portuguesa, portanto, é muito mais fácil quando efetivamente nós temos o conhecimento alargado da forma como funciona uma metalúrgica, depois uma empresa mais orientada para aquilo que é o setor da saúde e a lista continua. Portanto, esta transversalidade de conhecimento não só, portanto, financeiro, como o Tiago mencionou e bem, mas como também técnico, facilita bastante naquilo que é depois a construção do projeto, da história que o Tiago falou e bem, porque efetivamente já temos aqui um conhecimento alargado daquilo que são os diferentes processos produtivos associados aos diferentes setores de atividade, eu diria. E acima de tudo, temos a nossa equipa tem diferentes backgrounds académicos, não é? Precisamente colando a essas necessidades de especialização e de compreender a linguagem dos diferentes tipos de organizações, temos efetivamente, eu diria quase pau para toda a obra. Eu não diria melhor, Daniela, exatamente. E agora, para remate final, pergunto aos dois, e tendo em conta toda a conversa que tivemos hoje aqui em conjunto, qual é que é a mensagem final que vocês gostariam de partilhar com as organizações, portanto, empresas, entidades não empresariais, e se efetivamente tem aqui algum conselho para deixar a estas mesmas organizações numa perspectiva ou para as motivar a iniciar aqui a preparação de uma candidatura de uma destas oportunidades que estamos aqui a falar hoje. Posso força, começar Daniela. eu? Tiago, força, Daniela. Pronto, o que eu queria salientar aqui, se calhar, 2 pontos em género de nota final. Uma delas é que está em curso uma reprogramação do Portugal 2030, portanto estão anunciados avisos específicos que não estão neste plano de avisos, como o do regime contratual, daquilo que são projetos de grande volume de investimento, mais de 110 milhões para setores que são considerados estratégicos para a soberania europeia, mas estão também previstos avisos que desapareceram aparentemente deste plano de avisos de 2025, mas que já vinham sendo anunciados nos anos anteriores, ou nos quadrimestres anteriores do plano, que são as chamadas mini-agendas,
que são projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, onde efetivamente já foi anunciado que vão abrir durante este ano estes avisos para projetos que se alinham com aquilo que são as prioridades e o âmbito de promoção da plataforma europeia de STEP. Também dizer que estão previstos... Daniela, e se me permites, vem aqui no seguimento daquilo que foi também as agendas mobilizadoras do próprio PRR, não é? Portanto, vem ali um bocadinho na linha... Portanto, eu diria que isto é uma figura de projeto inspirada no próprio PRR. Mas eu queria também destacar aqui uma novidade que também não está refletida neste plano de avisos e que também já foi anunciado publicamente, que é um aviso específico que vai abrir para a inovação produtiva de grandes empresas. Portanto, finalmente as grandes empresas vão poder ter um aviso para investimentos produtivos, mas novamente vai ser muito canalizado para projetos que contribuam para esta plataforma europeia STEP. Portanto, sem querer alongar em grande detalhe, o que eu queria salientar aqui era, aliás, mais do que salientar, era convidar todos a acompanharem a FI Group, portanto, a verem os nossos webcasts, os nossos webinars, todos os conteúdos que nós vamos divulgando. Nós somos bastante rápidos a partilhar as novidades com que vamos nos cruzando e a sistematizar toda essa informação e, acima de tudo, que falem connosco para aprofundarmos mais detalhes sem qualquer compromisso. Também só dizer, a segunda nota que eu tinha aqui, é que qualquer que seja a natureza das vossas organizações, caso, novamente, não identifiquem neste plano de avisos nenhum que se enquadrem àquilo que precisam, há vários outros instrumentos que devem ser analisados. O Tiago falou no PRR, há o PEPAC, que é o Programa Estratégico da Política Agrícola Comum, há os benefícios fiscais à investigação e desenvolvimento e ao investimento produtivo, e depois há programas europeus que tendencialmente se destinam mais a consórcios de cariz europeu, mas que também prevêem determinados tópicos ou instrumentos para projetos a título individual, como seja o Innovation Fund, ou o Fundo de Inovação, ou os projetos geridos pelo European Research Council. E aqui, novamente, só para destacar, por exemplo, para municípios, para entidades da administração central, local do Estado, entidades públicas, associações, enfim, esse tipo de organizações, nós temos efetivamente, para além do Portugal 2030, muitos avisos lançados a decorrer, ou até previstos para este ano, como os Interregs, o Horizonte Europa, o Programa LIFE, para os municípios as iniciativas urbanas europeias, para as Enésias temos também os projetos da FCT e da Fundação La Caixa, para além, naturalmente, do Horizon Europe, e, portanto, mais uma vez, convido todos a acompanharem-nos nas redes sociais, porque vamos disponibilizando muitas novidades e materiais de apoio, e, acima de tudo, falem connosco, sem qualquer compromisso, mas cheguem até nós, que nós partilhamos o máximo daquilo que sabemos. Pronto, Tiago, desculpa. Tiago. Eu do meu lado, portanto, a Daniela fez aqui o repto para o contacto, eu se calhar tento reforçar então na minha ótica porque é que é importante este contacto. Lá está, porque estas oportunidades de financiamento do Portugal 2030 e dos outros mecanismos disponíveis, a verdade é que são excelentes formas, tanto entidades empresariais como não empresariais, de impulsionarem seja a inovação, seja a sua sustentabilidade, seja a sua expansão para outros mercados. No entanto, estamos sempre a falar no conceito de candidaturas ou linhas de crédito, portanto, sempre algo que exige preparação, rigor e alinhamento, sempre com objetivos estratégicos, sejam eles obrigações legais, sejam dos avisos, sejam até recomendações. A verdade é que para maximizar as próprias hipóteses de aprovação e otimizar os benefícios dos apoios, e eles aqui sejam específicos do Portugal 2030, sejam outros, assim como também para garantir a boa execução destes projetos após eles serem aprovados, a verdade é que todas estas entidades devem planear atempadamente, evitar os erros, estes que elencámos, mas muitos outros também, e outras más práticas, fazendo uma boa gestão do risco, como bons gestores de empresas e de entidades não empresariais, e uma boa estruturação do projeto. Sendo claro, e aqui, dando aqui a cereja no topo do bolo, sendo claramente este processo facilitado e potenciado, maximizado, pelo apoio especializado e personalizado da FI Group. Obrigada a ambos pelo vosso contributo e pelos inputs que eu acredito que serão, e tenho a certeza que serão, porque também eu diariamente lido com estas questões para todas as pessoas que nos ouviram. Portanto, muito obrigada mesmo pelo vosso contributo. Obrigada. Obrigada. E
repito aquilo que mencionei na minha introdução relativamente às questões que efetivamente irão surgir, que acredito eu que teremos várias durante a sessão. Por favor, coloquem-nas, porque a nossa equipa técnica, o mais rapidamente possível, irá dar resposta. E, portanto, agora sim, dou por encerrada a sessão, agradecendo, como é óbvio, tanto a presença da Daniela como do Tiago, como a de todos que nos estão a ouvir. Espero efetivamente e esperamos em conjunto que estes contributos tenham ajudado a uma melhor compreensão daquilo que é o Plano Anual de Avisos como um todo, especificamente as oportunidades a aproveitar no ano 2025, como também todas estas questões no que concerne a elaboração da candidatura, quais as boas práticas, quais os erros a evitar, entre diversos temas que falamos aqui hoje. Portanto, espero mesmo que tenha ajudado e que efetivamente ajude e que vos ajude a vocês a começarem a preparar a vossa candidatura ao Portugal 2030, se possível, com a nossa ajuda, como é óbvio que já destacamos que efetivamente somos especializados aqui no tema e que teremos todo o gosto em que vocês venham ao nosso encontro. E até ao próximo webcast. Até uma próxima. Adeus.